Eu nasci em Presidente Prudente. Pai, descendente de palestino, mãe, descendente de italianos, vieram do sul de Minas, já casados, e eu nasci há quase 80 anos em Presidente Prudente. Mas, com poucos meses de idade, viemos para Venceslau, de onde nunca mais eu saí. Então, praticamente, eu tenho toda a minha vida, praticamente todos os 80 anos de vida, residente aqui em Presidente Venceslau. Aqui, casamento, filhos, amizades, profissão. E aqui fiz a minha vida, desde vivendo nessa cidade há 80 anos. O que me dá uma possibilidade de lembrar a diferença aqui da cidade nesses 80 anos. A diferença é brutal. Por exemplo, aqui onde nós estamos era mata virgem. Quando criança nós íamos aqui brincar no cipó das árvores. Daí eu ter batizado com o nome de Matinha. Era a primeira Matinha, a segunda Matinha. Essa baixada aqui da Vila Carmen, não existia isso. Era mato puro. Ali naquela baixada tinha as ruínas de um antigo cortume da família Pipino, que funcionou por um certo tempo. Quando eu o conheci, era uma espécie de ruínas onde se curtiu couro por um tempo. Então, toda essa parte da cidade simplesmente não existia. Isso me dá uma dimensão de como a cidade evoluiu. E foi isso. 80 anos praticamente vividos em Venceslau. Avós paternos eu não conheci. Avós maternos eu conheci. O meu avô chamava-se Carmo Panucci e a minha avó Regina Descrovi Panucci, italianos. Ele siciliano, ela do Vale do Pó, de Verona, da área mais culta da Itália. Eu os conheci. Meu avô veio para Presidente Venceslau quando eu era bem pequeno. Ele veio para ser administrador da Fazenda Santa Sofia, já que ele tinha conhecimento em lavoura de café. Durante muitos anos ele foi administrador da Santa Sofia, que na época pertencia a um português conhecido em São Paulo, chamava-se Adriano Seabra. O Adriano Seabra era um dos poderosos da indústria têxtil no Brasil. E tinha essa fazenda, Santa Sofia, onde se plantava café. Então tive contato muito intenso com meu avô, minha avó. Depois eles se mudaram para Lins. Também continuou trabalhando como administrador de fazenda. E eu devia ter 12, 13 anos, quando morreram, já não morando mais aqui, morando lá em Lins. Desses eu tenho uma lembrança, um convívio grande. Dos tios, sim. Tenho até ali na minha sala uma fotografia da família inteira, dos meus avós maternos. E os paternos eu não conheci, eram de descendência palestina, não cheguei a conhecer. Juventude aqui foi descontraída, alegre, brincadeira, descontração e muito brinquedo aqui nessa mata. Aí eu fui fazer o curso primário, o antigo primário, né? Primeira a quarta do fundamental de hoje, no Álvaro Coelho. Eu sou da segunda turma do Álvaro Coelho. Até uns anos atrás, aí tivemos uma festa e tal, recolheram alguns remanescentes daquela turma, dos primeiros do Álvaro Coelho. Depois eu concluí no Álvaro Coelho e fui da segunda turma do Ginásio do Estado de Presidente Venceslau, que abriu, veio autorização para funcionar, não tinha prédio,
a primeira série desse curso antigo ginasial foi onde é o área hoje, aquelas salas de madeira que tinha lá em cima, etc. Quando nós passamos para o segundo ano, é que conseguimos ir, estava em construção, o ginásio do Estado, que é o prédio da Escoteco hoje. Claro, ampliado tudo. Mas foi lá que funcionou o ginásio do Estado de Presidente Venceslau. Depois daí, muita atividade esportiva naquela época, não é? Fanfarra, que era uma coisa espetacular, né? Competições entre classes ginasiais, era muito intenso. Isso hoje parece que hoje não tem tanto valor. Mas, na época, era uma rivalidade enorme, disputa entre escolas, entre classes, etc. Então foi uma infância, assim, muito esporte, estudo, nem tanto, né? Mas sim, e com a família, não tive tragédias nenhuma, só uma irmã que está viva até hoje, que é a Maria Helena Amaral. E depois disso, minha vida, por um bom período, foi fora de Venceslau. Ainda voltando um pouquinho à parte de esporte, eu gostaria de assinalar o orgulho que a gente tinha, o esforço que se tinha para fazer parte da seleção da cidade nas modalidades que a gente disputava. Isso empolgava a gente. Isso durou até mesmo quando eu já não morava aqui, continuar pertencendo à seleção, os jogos abertos, regionais, estaduais, etc., disputando pela seleção de Presidente Venceslau. Bom, nessa época, não existia isso que hoje é tão precoce de namoro, esse tempo que eu estava aqui. Namorar, conhecer. Tudo isso começou depois que eu acabei indo em busca do curso antigo colegial, que não existia aqui. Foi quando eu fui para Campinas, Colégio Cesário Mota, onde eu fiz o primeiro e o segundo colegial, senti o impacto do quanto eu estava despreparado, tive que estudar muito, muito, muito para poder acompanhar o nível que se tinha nas cidades grandes. E aí veio aquela coisa, no fim do segundo ano colegial, você já tem que pensar em vestibular. Falei, bom, se eu ficar em Campinas, onde é puxado o terceiro colegial, eu não terei chance nenhuma nem tempo para me preparar para o vestibular. Resolvi ir para São Paulo, num colegial fraco, para fazer cursinho. Então eu fazia o colegial num colégio pequeno, não muito exigente, colégio Ipiranga, em São Paulo. E aí, colegial em São Paulo. Cursinho, curso Brigadeiro, era famoso. Brigadeiro era o melhor formador de alunos para o vestibular de medicina. Quando eu estava chegando ao final do ano, eu comecei a pensar onde prestar medicina. É claro que eu tinha que prestar em escola pública, não tinha condição nenhuma de pagar uma escola particular. Aí eu comecei a olhar as exigências e vi que o vestibular da USP de Medicina em São Paulo caíam algumas disciplinas no vestibular que eu não estava preparado. Aí eu encontrei um folder na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, segunda Faculdade de Medicina do Brasil, Universidade do Brasil, em que eu estava bem, só faltava um pouquinho de prática de química, você tinha que fazer a prova prática de química, e uma prova prática de biologia. Como era dezembro, falei, o vestibular vai ser em fevereiro, de janeiro eu me preparo, vou fazer um cursinho no Rio e vou ficar por lá. E foi essa aventura que eu fiz, ninguém sabia. Numa noite de 31 de dezembro, peguei um ônibus, saindo de São Paulo à noite, o ônibus quebrou,
Longe de São Paulo, a gente viu os fogos da passagem de ano de São Paulo, dentro do ônibus. O ônibus curioso tinha 3 passageiros. Um era eu, outro era uma prostituta e o outro era um bêbado. E mais um motorista. Passagem de ano, depois veio socorro, fomos para o Rio de Janeiro. Desci no Rio de Janeiro, o sujeito me perguntou, Zona Norte ou Zona Sul? Falei, qualquer uma. Zona Norte ou Zona Sul, para mim não significava nada. Falei, mais perto aí da faculdade. Ele me levou lá para Lapa, centro da perdição, da malandragem do Rio, onde eu consegui uma pensão passeio, chamava. Rua das Marrecas, número 13, lembro disso. Dormia-se no chão, um quarto com 6 colchões no chão e um lugar para pôr a mala. E era o mais barato. E a gente comia no chamado SAPS, que era um bandejão popular ali no calabouço, para poder sobreviver. E ali eu preparei. Fiz aquela prática, consegui passar no vestibular de cara, passei numa classificação até razoável, e começou a medicina. Medicina no começo foi duro no Rio. Tinha que pegar carona de ônibus, de bonde, porque não tinha dinheiro para outra coisa. Carona de bonde. Quando o cobrador vinha, você descia do pedal, na plataforma. Quando o ônibus andava, você subia de novo. E aí assim. Mas, logo uns 2, 3 meses de começado o curso, eu estou passando, me falaram que a Santa Casa do Rio de Janeiro aceitava aprendiz desde o primeiro ano de medicina. Falei, eu vou lá, porque assim eu já vou aprendendo alguma coisa prática. Estou indo lá para a rua Santa Luzia, onde é a Santa Casa do Rio, passo num lugarzinho que era a sede do Instituto dos Bancários, que era separado, não era unificado. E tinha uma portinha que estava escrito lá, aqui, Centro de Aplicações de Injeção aos nossos associados. Eu olhei aquilo, entrei, escuta, como é que é? Não, nós estamos precisando de gente aqui, porque aqui fica de noite, a noite inteira. Os nossos associados, quando tem uma receita para aplicar o remédio, vem aqui, que se aplica aqui. Falei, mas tem boca aí? Tem. Quando começa? Hoje. Aquela noite eu já fiquei lá. Aí começou a entrar um dinheirinho. Pouquinho, mas começou. Foi o primeiro trabalho que eu tive, aplicar injeção no Instituto dos Bancários. Santa Casa, comecei lavando o chão do ambulatório da Santa Casa. Depois me ensinaram a lavar instrumentos, não chegava nem perto de doente. Depois eu pude esterilizar instrumentos. Passado uns tempos eu podia assistir aquelas pequenas cirurgias de ambulatório, tirar uma berruguinha, um quisto, dar um pontinho. Depois de um ano eu fui admitido já na enfermaria lá em cima, onde tinham os grandes casos. E nunca mais saí, fiquei os meus 6 anos nessa enfermaria de cirurgia da Santa Casa do Rio. O curso de medicina no Rio era difícil. Nós não tínhamos um hospital universitário. Era uma correria de um lugar para o outro para atender as disciplinas, etc. Era bonde o dia inteiro, para baixo e para cima. Eu vejo hoje a diferença, né? Estudante aqui da Faculdade de Medicina de Prudente. Ele acorda de manhã, 7 horas, geralmente mora ali perto, sobe de elevador, auditório acarpetado, ar-condicionado, poltronas aveludadas, multimídia, parede acústica, professor da aula. Se ele quiser prestar atenção, ele presta, senão ele põe o pendrive depois e puxa a aula, leva a aula para casa. Termina a aula das 9 horas da manhã, ele desce de elevador, tem os ambulatórios todos funcionando. Quer dizer, só não aprende se não quiser, né? Isso é um conforto desse. Não tem que viajar, sair, não tem nada. A diferença é brutal. Lá nós não tínhamos sequer hospital universitário. Tínhamos o prédio mais bonito da Universidade do Brasil, que aliás foi destruído
por ordem do regime ditatorial militar do Brasil. Não ficou pedra sobre pedra, uma história que aconteceu com a minha turma lá. Mas aí, eu tinha planos, sempre quis, tinha convite para ser professor em Espírito Santo, em Santa Catarina, mas tive que vir por questões familiares. 15 dias depois da festa de formatura, formei em dezembro de 60. Janeiro de 61, eu estava trabalhando como médico aqui em Venceslau. 15 dias. Então, meus pais moravam numa residência, ali foi destruída há pouco tempo, ali quase que em frente ao Banco do Brasil atual, que depois foi durante muitos anos consultório do Dr. João Ramos. Desocuparam uma salinha ali na frente da casa e ali comecei a dar consulta. Logo que cheguei, eu tinha um pouquinho de equipamento, aparelho de pressão, essas coisas, e logo em seguida tinha aqui em Venceslau um hospital do Dr. Oswaldo Murad, o Nossa Senhora Aparecida, e ele me chamou. Falei, tudo bem, eu vou. Então ele me facultou poder operar lá, que era o que eu tinha uma formação muito forte, e comecei consulta, cirurgia. Em março de 61, eu fiz a minha primeira cirurgia em Venceslau. E durante até perto dos 70 anos de idade, não, quase perto dos 70 anos de idade, ainda operei. A última cirurgia que eu fiz foi uma cesárea de uma pessoa muito amiga, que já está fazendo 10 anos. Depois de lá, não teve mais saúde para fazer medicina hospitalar, mas tocamos o Hospital Nossa Senhora Aparecida por alguns anos. Depois, por razões ligadas à economia e tal, o Oswaldo resolveu vender o hospital. Nós éramos sócios do equipamento. Era eu, o Rafael de Castro e o Oswaldo. O Rafael de Castro era um ortopedista de mão cheia que tinha aqui em Venceslau. E a nossa parte era do equipamento. O prédio pertencia ao Oswaldo Murad. Ele vendeu o prédio e aí nós acabamos praticamente leiloando o equipamento e cada um saiu com alguma coisinha e fomos trabalhar na Santa Casa. Tivemos problema para começar a trabalhar lá, mas foi. E de lá fui fazendo a carreira. Consultório, Santa Casa, criei o primeiro pronto-socorro de Venceslau. Era difícil porque cada paciente telefonava quando tinha uma urgência para o seu médico particular. Resultado, ninguém dormia. Todo mundo. Falei, não, Venceslau já acaba, vamos fazer um pronto-socorro. Falei com os colegas, ninguém quis. Falei, não, 1º de janeiro, eu era prefeito do Herbela. O Herbela falou, não, a prefeitura ajuda. Falei, vamos fazer o pronto-socorro na Santa Casa. Arrumamos umas salas. Começamos no dia 1º de janeiro. Eu falei, eu vou dar plantão. Os meus colegas não queriam. Eu me lembro que eu fiquei de plantão 96 horas, sem sair de lá, ninguém. Depois um outro médico falou, não, vou te ajudar. E aí começou. Quando tinha urgência, a pessoa tinha onde ir. Não precisava estar correndo atrás de médico. Como funciona no mundo inteiro. Criamos esse pronto-socorro que hoje presta um serviço grandioso. Lá na Santa Casa ainda, quando foi do falecimento da dona Maria Tereza Ferreira, esposa do Dr. Zwinglio Ferreira, ela teve um acidente vascular cerebral. Eu era médico da família, consegui ela muito mal, levei para a Santa Casa, passei um tubo, ela estava asfixiada, e pus lá num quarto, e comecei a pôr equipamento lá dentro do quarto, a cuidado intensivo, aspirador, monitor, oxigênio, ventilador para pulmão. Nisso já era prefeito o Tufi Nicolau.
Tufi chega para mim, doutor, nós não temos UTI aqui, por quê? Mas porque não tem. Quanto que fica uma UTI? Fazendo os cálculos aí. Quando eu dei a importância para ele de uma UTI com 6 leitos, os equipamentos, etc., ele falou, é só isso, doutor? Eu falei, é. Eu me lembro que o Tufi saiu por aí, aquela comoção do estado da Dona Maria Tereza. Em menos de uma semana tinha dinheiro sobrando para comprar a UTI. Foi aí que nós compramos e começou a funcionar. E que funciona até hoje. Apenas hoje não funciona mais porque o governo não credencia como UTI, né? Que ela está pronta lá na Santa Casa. Mas foi uma época, eu me lembro bem, dessa campanha de doações liderada pelo Tufi. Olha, ele teve que dizer para pessoas que vinham doar, olha, não precisa mais, já está completado, que queriam doar. Foi um trabalho importante lá na Santa Casa e que caracterizou a minha passagem por lá. Eu fiquei impressionado com a quantidade de recém-nascido que morria aqui de tétano. O povo chamava de mal de 7 dias. Praticamente toda criança que nascia em zona rural, e era muito, tinha tétano de recém-nascido e morria. Chegava aqueles esqueletinhos convulsionando, era uma mortandade absoluta. Eu comecei a ficar impressionado com aquilo. Fui pesquisar. Muitos, na hora de cortar o cordão umbilical da criança que nascia, colocava ali no coto, a área cruenta do umbigo da criança, estrume de cavalo, achando que aquilo secava. As fezes de cavalo é o maior depositário do bacilo do tétano. Era inoculado praticamente. Aí eu vi aquilo, conversei com o laboratório, eles me deram, fizemos uma campanha. Me deram 50 mil vidrinhos pequenininhos assim, de mercúrio cromo. Não custava quase nada, né? E nós distribuímos aquilo, a prefeitura e todo mundo, para as parteiras, ó, põe isso aqui, não põe mais nada. Olha, em 1 ano e meio, 2 anos, acabou o tétano de recém-nascido. Vidrinho de mercúrio cromo, imagine. Esse foi um fato que me marcou. Me marcou muito o poder dos curandeiros, benzedores, benzedeiras, que desempenhavam um papel impressionante. Toda essa medicina psicossomática, você não pode criticar o benzedor, não. Se ele desempenha um papel de estimular as defesas do indivíduo na crença, as doenças psicossomáticas ele resolve. Claro. E era muito comum isso aqui, alguns benzedores famosos, né, que acumulavam serem capazes de benzer, curar, achar água com aquela forquilha e fazer uma benzedura para as cobras saírem do pasto da pessoa. Eram as 3 atividades do grande benzedor. E aí, um episódio que eu assustei, e também era muito importante, começaram a chegar os primeiros práticos de farmácia. Eram pessoas que não tinham formação nenhuma, mas que tinham experiência de vender remédio. E com aquilo, acabou, no começo eu achava aquilo um crime, depois eu entendi o papel que eles desempenharam. Importante. Porque era o recurso que existia. Não é? Bom, de um lado o curandeiro, numa escala maior o prático de farmácia e o médico lá distante, que estava recém chegando, não tinha nada tal. Aí um dia aconteceu a cena. Tinha uma pessoa passando muito mal, infecção grave, e me chamaram. Eu cheguei lá, a pessoa estava mal e tinha que ficar aplicando umas injeções. Fiquei lá na casa da pessoa. Aí
Na época não existia seringa descartável. Existiam as caixinhas com água, fogo embaixo, ficava fervendo aquele monte de seringa de vidro e agulhas. E você pegava com a pinça, enxaguava, colocava, pegava a agulha, pegava e aplicava e devolvia lá para dentro. Era aquele banho de... Curandeiro olhando aquilo pela janela, coitado, olhou e fez um comentário. Vixe, se nem as minhas meizinhas curaram fulano, você acha que chá de vrido vai curar? Ele achava que era chá de vrido, o ferver da seringa de vidro. Coisa de louco. Mas foi uma experiência notável o papel. Aqui em Venceslau nós tivemos alguns práticos de farmácia que desempenharam um papel relevante. Começou lá atrás com o Zé Dincal, né? Muito antes de eu sequer ter nascido, Zé Dincal. E, não, tinha nascido, mas que era prático de farmácia. Depois um que desempenhou um papel notável na história de Venceslau, o Percy Rubens de Melo, que tinha bom senso, lia, embora não tivesse formação, ele desempenhou um papel fundamental na história da saúde em Presidente Venceslau. Muitos deles. A penitenciária, quando foi para instalar em Venceslau, era preciso fazer a seleção do pessoal. E o governo de São Paulo me escolheu se eu queria fazer a seleção dos candidatos a ser funcionário. Eu fiz essa seleção. Jovens da região, gente muito boa e tal. E aí o Estado acabou, quando foi para instalar, me convidando para permanecer na área de tratamento criminal, psiquiatria criminal, psicopatologia criminal. E fiquei. E isso atendeu uma expectativa minha desde formado, que me deu o meu laboratório de pesquisa. Foi ali que eu comecei a produzir, escrever, viajar, congressos no mundo inteiro, congressos em Belgrado, congressos na Bulgária, congressos na Argentina, congressos na Venezuela, e fui me aperfeiçoando e dando a minha formação em criminologia. E tinha esse laboratório sensacional. Conseguimos fazer da penitenciária de Venceslau uma penitenciária modelo. Vinham delegações do estrangeiro para aprender modelo penitenciário conosco. E aquilo para mim foi a empolgação de quê? De que eu tinha finalmente um campo para pesquisa, para aperfeiçoamento, que era o meu sonho de sempre. Lá na penitenciária, rebeliões, sim. Tivemos algumas. A primeira foi o sequestro da Dona Maria Tereza, né? Que nós acabamos conseguindo resgatá-la já a mais de 100 e tantos quilômetros aí no Mato Grosso. Foi uma aventura conseguir recuperá-la, metralhadora cantando para todo lado e tal, mas depois todos eles foram pegos. Menos um que conseguiu fugir, eram 4, que tempos depois se reapresentou. Depois teve algumas coisas menores e finalmente foi mudando muito o ambiente prisional. Começou a chegar esses chamados, a era dos assaltantes. Todo menino que vinha já de infância deteriorada, assaltante, violentíssimos, etc. E alguns psicopatas resolveram tomar a penitenciária. Naquele dia, o objetivo era me matar o diretor e fugir, uma fuga em massa. Eu consegui perceber qualquer coisa, subi para a diretoria. Eles marcaram como se fosse uma reunião de esportes comigo. Subi para a diretoria, tomaram lá embaixo, mas nós conseguimos trancar a grade que dava acesso à diretoria. E eles ficando arrombando lá para nos liquidar.
Conseguimos fugir pelo buraco do ar-condicionado, por cima da platibanda, depois por escada de corda aí para a torre, já debaixo de tiro, eles vinham atrás. Conseguimos descer. Aquela noite foi terrível. No dia seguinte, foram tomar de assalto a penitenciária. Foi o dia em que morreram 11, um morreu na Santa Casa, 12, e um se suicidou. Foram 13 mortes de presos. Foi uma carnificina aquilo. Eu fui dos poucos que entrou junto com o comando militar e que assisti às mortes. Coisa horrível. Coisas indescritíveis. Depois disso, a penitenciária se transformou muito. Privilegiar a segurança absoluta e ninguém mais pensar muito em reabilitação. Aquelas oficinas que nós tínhamos, calçados, alfaiataria, gráfica, mecânica, fábrica de pães, tudo aquilo foi banda de música, orquestra, tudo isso privilegiou segurança. O parque externo, onde nós chegamos a tirar 110 homens por dia, sem escolta, ficou muito reduzido, né? E aí eu falei, agora que não tenho mais o que fazer aqui. Agora virou uma carceragem de luxo. Virou uma cadeia. É segurança e acabou. E começaram a aumentar muito a lotação. Hoje a penitenciária é uma reclusão. Segurança absoluta. Ninguém pensa em profissionalizar, ensinar, educar. Nós tínhamos até supletivo de primeiro grau, supletivo de segundo grau aí dentro. Nada disso mais. Aí foi quando eu resolvi sair. Antecipei por 1 ano e pouco minha aposentadoria e resolvi fazer um novo concurso público. Concurso para médico legista. E aí, no Diário Oficial que publica a minha dispensa aqui, a minha aposentadoria, sai a minha nomeação do concurso de médico legista. Aí trabalhei mais um tempo enorme como médico legista aqui, Presidente Prudente, o que também me dá oportunidade de estudo, de aula, de pesquisa, etc. A história da penitenciária é essa. Bom, por várias razões. Primeiro, eu acho um absurdo alguém pedir voto. Pedir voto é um estupro na vontade das pessoas. No máximo devia ter um cartaz com o nome dos candidatos e ninguém abre a boca. As pessoas têm que ter a liberdade de escolher quem quer. Segundo, a maneira com que é feito política, né? Compra de voto, influência, jogada. Terceiro, a minha desilusão. Parece que de uns tempos para cá, onde o governo põe a mão, deteriora. Cresce no Brasil a iniciativa privada, em todos os sentidos. Onde o governo põe a mão, ele desintegra. A incompetência, corrupção, descaso é de tal natureza. O governo brasileiro destruiu primeiro a educação pública. A educação hoje está na mão de particulares. Depois, destruiu a saúde. Hoje, saúde está na mão de quem? Plano de saúde. Destruiu segurança. Hoje, todo mundo gasta com segurança para se proteger. Destruiu transportes. De que maneira? Tirou o governo. Você paga pedágio, quer dizer, você paga o teu transporte, paga caro. Então eu vejo o governo se abstraindo das suas funções básicas para fazer o quê? A prestação dos serviços públicos é de péssima qualidade. As notícias são de corrupção, de descaso. Isso me torna hoje uma pessoa que pensa o seguinte: vai precisar passar muito tempo para que os eleitos sejam alguém que você possa ter uma expectativa boa. As razões pelas quais o brasileiro vota, tem até um livro muito interessante, escrito por um venceslau-ense, As Razões do Voto,
Se você ler, você desilude. Ah, eu voto no fulano porque ele me cumprimenta. Eu voto porque ele dá risada para mim. Ah, eu não voto nele não porque a cara dele é fechada. Ah, fulano me deu um agrado. As razões do voto são absurdas. Tem um trabalho, são livros sobre isso, do filho da do sobrinho da Maria Ângela, que é professor universitário lá em Maringá, que é um sociólogo de mão cheia. E esse livro explica bem o resultado, que você critica o deputado, mas ele não está lá por acaso, ele foi eleito. Quem é responsável por ele estar lá? Foi quem votou nele. Será que você perguntou quem ele é, o que ele fez, qual é a competência dele? Ninguém perguntou isso. Um agradozinho, uma promessa aqui, uma coisinha ali, e vota. E vai enchendo o Congresso Nacional de uma Câmara e de um Senado de incompetentes, de corrupto, de gente para trás de interesse, etc. Por essas razões, e a última razão que eu te digo, por que não? Eu não me acho competente para administrar uma cidade. Gente. Eu acho que administrar a cidade não é uma coisa simples, como se fala, não. Como esse camarada aqui, o companheiro, né, disse, governar o Brasil é muito fácil. Ele declarou isso. Eu acho que governar uma cidade pequena como Venceslau é muito difícil. Você precisa ter qualidade, você precisa ter formação, você precisa ser do ramo. Não é porque eu quero, como se Deus me ungisse com a missão de governar. Isso não existe. É uma questão de competência, né? É uma questão de preparo. Então essas são as razões que eu nunca quis. Agora, você tem aquela coisa de querer o melhor da sua cidade. Então você se enganja em campanhas, como algumas vezes eu me envolvi em campanhas políticas, não é? E achando aquilo que era melhor para Venceslau. E não errei, não. Não errei. Eu acho que fizemos algumas campanhas como participante que foram notáveis. Algumas deram resultado, outras a gente perdeu, tal, né? Mas fomos à luta, não fiquei omisso. Eu estou na Faculdade de Medicina, parece incrível, não é? Outro dia, olhando lá o meu crachá, fazem 25 anos que eu estou lá. Todos os alunos formados em medicina em Presidente Prudente foram meus alunos. Todos, desde a primeira turma. E ali, afinal de contas, é a minha praia, é a minha profissão. É ali que eu estou bem, é a mesma linguagem, mesmos ideais, mesma ética, mesmo conteúdo, né? Me sinto muito bem. E acho que é uma coisa necessária para mim. Me obriga a atualizar. Me obriga a manter em dia o conhecimento. Medicina cresce muito. Muda de um ano para o outro, de um momento para o outro. Só com a responsabilidade de dar aula é que você se obriga a se manter atualizado. Isso é muito importante. Com a medicina legal, começou a surgir muito processos por suposto erro médico contra médicos. Muito isso. E os colegas começaram a perguntar, se socorrer, e eu comecei a ajudar. Laudos, perícias, orientação. Eu devo ter participado como assistente de médico de mais de 300 processos de erro médico. Isso me dá um prazer enorme, o quê? A confiança dos meus colegas nas horas difíceis que eles estão vivendo. Então isso me dá uma realização muito grande. Quer dizer, na hora mais dura em que ele está sendo processado, em que ele corre risco até de perder o diploma, vem me procurar e a gente tem conseguido, felizmente, a verdade, né, com resultados bons. Então isso é prazeroso na Faculdade de Medicina, muito prazeroso. E é de onde eu só pretendo sair na hora que chegar a minha vez de sair, minha hora final, né? Por vontade eu não saio. Mental está ótima.
cabeça tá perfeita. Estou bem, memória está boa, capacidade de trabalho, vontade, determinação. A saúde física não vai bem. Deus me brindou, me premiou com 2 tumores malignos. Um na próstata e um no pulmão. E interessante, não tem nada a ver um com o outro, são 2 mesmo, independentes, né? E eu fiz o tratamento do câncer de próstata com radioterapia, ficou quieto por uns tempos, depois apareceu o de pulmão, eu fiz um tratamento inovador com a chamada estereoradiologia. É um tipo de erradicação por radiações de altíssima frequência, quase te mata, mas pelo menos por um tempo deu resultado, deu uma reduzida boa no tumor. Agora eu não tenho mais o que fazer, nem para um nem para outro, agora melhor não pensar, né? Quanto tempo vai ser? Essa porcaria não tem cura mesmo. Quanto tempo vai ser? Isso ninguém sabe. Mas esse é o tipo da coisa que não me perturba, não. Com 80 anos de idade, eu penso assim, eu não estou doente, eu estou com idade mesmo, eu estou velho mesmo. E é normal que surjam essas coisas, né? Eu lembro desses cânceres quando as pessoas falam, não me perturba para dormir, para pensar, não fique imaginando, nada disso. Às vezes dá uma piorazinha, vou temperando, mas não é problema a parte física. É claro que eu canso, atravessar uma rua para mim é difícil, a energia corporal diminui, mas para o meu trabalho, que é mental, não vejo diferença nenhuma. Eu saí uma vez, no governo do Paulo Maluf. Assumiu um cargo de assessoria um advogado famoso em São Paulo. E ele teve referências minhas e me convidou para mim assumir a superintendência do Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo. É o máximo que um cidadão não político pode chegar, a superintendência. Dali por diante, ser secretário de Estado, tudo é cargo político. Aí eu fui. Eu saía daqui no domingo à noite, de ônibus, chegava cedo em São Paulo, o carro estava me esperando, eu já ia direto para o gabinete, trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta noite o carro já me levava para a rodoviária, eu chegava aqui sábado de manhã. Eu não desmarcava as consultas, sábado eu ficava o dia inteiro no meu consultório, sábado de dia, sábado à noite, domingo, preparava, domingo à noite eu voltava. Fiz isso meio ano. Mantive esse fim de semana com os meus clientes aqui e fiquei na superintendência. Depois eles começaram a querer que eu assumisse outros encargos, conselho penitenciário e o conselho de administração de órgão. Falei, não, agora não. Aí eu voltei. Falei, não quero. Tanto é que eles não queriam que eu voltasse, eu consegui indicando alguém da minha confiança. Sabe o que eu indiquei? Nelson Candelária, que era médico aqui, que era meu amigo, estava em São Paulo, competente, ele que me substituiu na superintendência do chamado IMESC. Foi a época que eu tive fora. Algum tempo depois de formado, conheci minha esposa, Maria Virgínia. Depois de um namoro, casamos, vieram os filhos, né? Júnior, o mais velho, depois Ricardo, depois Ana Helena. E que são o meu bem maior, os 3 filhos e a esposa. Entendo cada dia mais, nada transcende o valor da família. A família ultrapassa todos os princípios.
sejam eles físico, econômico, político e até religiosos. A família está acima disso. A família é o núcleo, a família é a imagem da criação de Deus. Do crescei-vos, multiplicai-vos e constitui um núcleo de afeto. É o porto seguro, é o local em que você volta, é o local em que você construiu suas relações afetivas. E nada se compara a isso. Se eu pudesse dizer alguma coisa em síntese dessa nossa conversa, eu diria que preservar, valorizar a família é tudo de melhor que um homem pode fazer.